Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Estou feliz de poder estar aqui nessa noite. Estou um pouco trêmula. Mas Deus, Ele é bom, né? A pastora falou para mim ficar no azeite, mas não disse que eu ia pregar. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele me deu uma palavra na sexta-feira e eu estava lendo ela. Aleluias. E Deus, Ele é bom. Nós estamos num culto de missões. Se assenta um pouquinho. Depois, quando nós formos ler, eu vou pedir para você se pôr de pé. Aleluia. Nós estamos num culto de missões, né? E glória a Deus por isso. Porque o Senhor, Ele tem nos declarado, né? Ide e pregai. E já foi falado aqui nessa noite sobre a forma de fazer missão, né? 3 modos principais. Primeiro modo é indo. Se você puder colocar na tela para mim. Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 28 e o versículo de número 19. Indo. A primeira forma. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A segunda forma é orando. Põe para nós na tela Efésios, capítulo de número 6, o versículo 18 e o 19. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo, ele pede, né, para que nós venhamos a revestir de toda a armadura de Deus, e ele fala do poder da oração. E ele aproveita a oportunidade para pedir para que viesse a orar por ele também. Para que quando ele abrir a boca dele, ele pudesse falar com confiança. Para fazer notório o ministério do Evangelho. Então nós vemos a importância de nós orarmos pelos missionários que estão aí fora. Aleluias. E a terceira forma importante é contribuindo. Foi falado aqui, né? Mas eu vou pedir para que abra, para que ponha na tela. 2 Coríntios 9, 7. Contribuindo, é uma passagem muito conhecida. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, Ele ama o que dá com Deus, Ele ama o que dá com alegria. E aproveitando essa oportunidade, aleluias, eu vou falar sobre uma mulher que ela dava com muita alegria. Uma passagem muito conhecida, eu já ministrei sobre ela. Mas essa semana o Senhor, Ele falou muito com ela. E eu vou aproveitar para contar um breve testemunho dentro dela. 2 Reis, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 8. Quando vocês encontrarem, se vocês puderem se colocar de pé. A palavra vai nos ensinar que não adianta a gente ministrar somente o Evangelho sem levar o pão ao necessitado. Nós sabemos que quando nós vamos fazer um trabalho evangelístico lá fora, não é somente a palavra do Senhor, mas nós devemos levar o pão também ao necessitado, a roupa para aquele que tem frio, o alimento para aquele que tem fome. Aleluias. O título vai dizer na minha Bíblia, Eliseu e a Sunamita, 2 Reis 4, a partir do 8. Amém? Está na tela, vamos lendo para adiantar. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Só até aqui, igreja. Pode se assentar, glorificando ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher ela era importante. Então, ela era uma mulher que tinha posses, né? Uma mulher conhecida. Algumas Bíblias, algumas versões vai dizer que ela retinha este homem a comer pão. A minha mãe sempre me dizia, Patrícia, quem quer dar, não pergunta se a pessoa quer receber. Ela vai lá e dá.
E essa mulher, ela viu a necessidade do homem de Deus. Essa mulher, ela viu a necessidade do profeta. Porque muitas das vezes, hoje em dia, é pregado um evangelho no qual quem está pregando o evangelho acaba vendendo a palavra. Mas muitas das vezes a necessidade de quem está levando é o pão. A necessidade dele era o pão. Tem pessoas que não saem de casa, aleluia, se não tiver um Uber na porta. Mas graças a Deus que nós vivemos ainda a palavra do Senhor, que de graça nós recebemos e de graça nós damos. Só que nós sabemos que há uma necessidade para quem vai levar a palavra. Nós vemos aqui, observamos aqui que a necessidade dele era pão. E essa mulher muito sábia, ela dava com amor. Ela viu a necessidade daquele homem e ela o retinha a comer pão. Quando a tradução vai dizer retinha, eu fico imaginando, talvez ele ficasse constrangido e falasse não. Mas ela falava, não, daqui você não vai sair sem comer o pão. Ela observou tanto a necessidade dele, que ela vai dizer para o seu esposo, ela começa a ter uma conversa com o seu esposo, e ela vai dizer assim, olha, eu tenho observado, porque se sabe que é um homem de Deus, quando você observa se é um homem de Deus. Hoje na escola dominical, eu estava comentando com as irmãs, e eu falei assim, olha, você não me julga se eu sou uma mulher de Deus por 30 minutos de pregação, porque quem sabe se eu sou uma mulher de Deus é quem está comigo lá na minha casa, é quem está comigo no dia a dia, porque eu posso abrir a minha boca e falar e não ser, aleluia. Só que ela, quando ela começa a observar aquele homem, ela vai dizer, ele é um santo homem de Deus. Percebemos que na história haviam dois homens, havia Eliseu e o seu moço Geazi, só que ela vai comentar sobre Eliseu, então talvez aquele que estava com ele não estava totalmente em santidade, mas ela vai dizer para o seu esposo, ali tem um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Aí ela começa a observar que a necessidade dele não era só comer o pão, ele precisava de um descanso. Ela começa a observar que no caminho dele, talvez o caminho, o sol estava quente, o sol era caustigante, e ela fala assim, não, vamos fazer um quarto para ele junto ao muro, para que ele tenha descanso, porque ele vem de lá para cá, ele acaba andando, ele acaba se cansando, então vamos fazer um quarto para ele. Aleluia. E um certo dia, eu vou entrar aqui com o meu testemunho, aproveitando o gancho da palavra. Um certo dia eu estava numa situação muito difícil alguns anos atrás, na onde as portas haviam se fechado, mas tudo com um propósito de Deus, porque até a porta fechada é um propósito do Senhor. Aqui nessa noite nós louvamos Jeová Jireh, aleluia. Jeová, ele é o Deus provedor, ele é o Deus que provê. Só que muitas das vezes na nossa vida a porta vai sim se fechar, o dia mau ele vai sim chegar. E assim aconteceu na minha vida e na vida do meu esposo. As portas se fecharam, os dois estavam sem trabalho. Nós pagávamos aluguel e nós não tínhamos mais condições de pagar aquele aluguel na casa que nós estávamos. Então nós tomamos uma decisão de sair daquela casa. E nós fomos morar em uma outra casa de favor, e nessa casa ela estava sem luz. Agora você imagina o constrangimento quando a Eletropaulo bate no teu portão, que agora é Enel, né? E fala assim, eu vim cortar a luz. Agora você imagine como era mais difícil você sair da onde você estava, do conforto da casa que você estava, e você ir para uma casa totalmente sem luz, totalmente destruída. A casa estava muito destruída. Mas a nossa necessidade naquele momento era aquela casa mesmo estando destruída. Mas eu me lembro que um dia a família se reuniu na casa e começou a perguntar, e agora? Cadê o seu Deus? Eu falei, o meu Deus, ele continua no mesmo lugar que ele sempre esteve. Ele está no controle da situação. Só que é muito fácil nós irmos para a igreja e nós adorarmos ao Senhor quando tudo está bem. Mas quando está tudo difícil, continue louvando ao Senhor, porque ele é o Deus que faz. E muitas das vezes eu não deixei de pregar, eu não deixei de ir. Muitas das vezes eu não tinha como ir, mas eu dava um jeito e chegava no lugar. Eu nunca pedi um Uber, eu nunca falei assim, olha, me manda um dinheiro. Eu dava um jeito e eu chegava na onde eu tinha que levar a palavra. E eu me lembro que nesse dia, nessa tarde, se reuniram e eles começaram a perguntar e começaram a debochar. E até eu lembro que até os meus filhos falaram assim, mãe, e agora? Cadê Deus? E eu falei assim, olha, o de vocês eu não sei, eu sei que o meu está no mesmo lugar. Eu lembro que eu me troquei e eu fui para a igreja. E eu lembro que eu estava no ponto de ônibus, eu estava sem carro, que o carro tinha sido roubado. Gente, estava acontecendo tudo. E aí eu fui para o ponto de ônibus, os ônibus estavam passando muito cheio. E eu falei, pai, eu vou para a tua casa. Eu fui andando. E no caminho começou a chover. E eu falei, ô Jesus. Aí o Senhor falou assim, é bom que ninguém vê que você está chorando. Aí eu falei, glória a Deus. E as lágrimas rolavam e a chuva descia. E no caminho Deus, ele falou comigo, deixa eu te falar algo para você. No caminho Deus, ele fala, no caminho Deus se manifesta, no caminho Deus faz. Haviam 10 homens que eles estavam leprosos. E presta atenção
atenção nisso, Jesus liberou uma palavra: vai se mostrar aos sacerdotes, e no caminho eles foram curados. No caminho houve cura, no caminho houve transformação. Só que um voltou para agradecer. Quantas coisas o Senhor já tem feito, quantas coisas o Senhor já tem trabalhado, aleluia, se nós deixamos de glorificar e de agradecer pelos teus feitos. No caminho o Senhor falou comigo: Patrícia, o que aquela mulher ela fez, o que a sunamita fez? Aí eu falei: Senhor, ela construiu um quarto junto ao muro. A primeira coisa que o Senhor me falou é: essa luta ela está te dando estrutura. Ela podia ter construído um quarto em qualquer lugar, mas ela decide fazer o quarto na onde já tinha coluna, na onde já tinha viga, na onde já tinha estrutura. A tua luta não é para te matar, o teu deserto não é para você morrer no deserto, mas é para você se fortalecer, para você crescer espiritualmente. E o Senhor falou assim para mim: filha, essa luta está te dando estrutura, porque um dia lá na frente você vai olhar para trás e você vai ver o que eu fiz na tua vida. Um dia lá na frente você vai poder falar de um Deus que abre porta, de um Deus que fecha porta, mas Ele não precisa de porta aberta para continuar trabalhando. Aleluias. Ela fez um quarto junto ao muro. E aí eu me lembro que uma vez eu ouvi dessa parte de Deus, me trouxe à memória o que eu ouvi. Eu não vou falar que Ele falou diretamente comigo, Ele me trouxe à memória o que eu ouvi, porque a palavra do Senhor em Romanos 11 vai nos dizer, Romanos 10, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir. O que você ouve aqui hoje, amanhã você lembra. Só que se nós voltarmos uns versículos antes, já que estamos falando de missões, aleluias, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14, se quiser colocar e deixar na tela, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E para ser enviado precisa de recurso. Aleluias. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? O 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Naquele momento o Senhor começou a me lembrar, a me trazer à memória o que um dia eu ouvi no altar. E o Senhor falava assim: olha, ela colocou ali uma cama, a cama simbolizando o descanso, porque o seu dinheiro, ele pode até comprar uma coberta nova, um travesseiro novo, um colchão bom, mas quem dá o descanso é o Senhor. E às vezes você está deitando, você tem até dinheiro na tua conta, mas você está deitando na cama e o descanso ele não vem. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então receba o descanso do Senhor em meio a essa luta, em meio a essa situação. Ela coloca uma cama porque ela sabia que o profeta ele precisava ter descanso, ele precisava descansar, repousar naquela situação. E ali ela vai colocar também uma mesa. Quando se fala de mesa, se fala de fartura, se fala de alimento, mas também se fala de comunhão. Na minha casa não tinha mesa porque não cabia mesa na cozinha. A cozinha era tão pequena e eu tinha dividido a cozinha para fazer um quarto para minha filha. E eu queria muito uma mesa porque eu sempre gostei de me assentar à mesa com os meus filhos para ter comunhão com eles. Não somente para comer o pão, mas para falar da palavra do Senhor. Aleluias. E um certo dia eu passei num lugar e estava vendendo uma mesa ali de 4 cadeiras e eu falei: eu quero. E o inimigo falou: para pôr onde, doida? E eu falei: eu não sei, mas eu quero uma mesa. E aí eu falei, o Senhor falou assim: filha, vai voltar a ter mesa, vai se assentar na mesa, não vai faltar nada na tua mesa. Eu sou o Deus de provisão, eu sou o Deus que vou prover nessa situação. Ela coloca a mesa e ela coloca também uma cadeira. A cadeira simbolizando a honra. Aleluias. E o Senhor falou para mim: vou eu te honrar no meio desses que estão falando onde estou eu. Vou eu te honrar no meio dessa situação. Ela coloca também um candeeiro, que é um recipiente onde contém um azeite, um líquido inflamável, que é capaz de trazer luz ao ambiente. E o Senhor, ele disse para mim: você pode estar no escuro na tua casa, mas sem a luz do Senhor você não
não está. Sem a presença do Senhor você não está. Porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. Aquela luz que ilumina o teu caminho, aleluia. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui. Eu me lembro que eu cheguei na igreja, eu chorei tanto que a minha toalhinha dava para fazer assim, ela pingava de tanto que eu chorei. Mas eu falei essa palavra, a palavra que o Senhor mandou que eu falasse naquele momento. Aleluia, não vai dar tempo de contar toda a história da sunamita. Mas presta atenção nisso, passou-se alguns dias e eu estou ali no Sem Terra, ali no Perialto ministrando a palavra. E era no livro de Esther que o Senhor deu, aleluia. E eu estou ali ministrando a palavra no livro de Esther. E o Senhor falava para mim, falar para a igreja: não pule etapa do seu processo. Porque eu ainda estava na casa, nós já tínhamos consertado a casa, nós já tínhamos pagado a luz da casa, nós já tínhamos luz na casa, porque a porta se abriu, Deus ele fez, Deus ele cumpriu promessas. Só que nós tínhamos o desejo de sair da casa. Eu tinha o desejo de sair daquela casa, já que estávamos trabalhando, então vamos alugar uma casa melhor. Vamos para outro lugar, para uma casa maior, porque a casa não cabia todo mundo. E aí um certo dia eu estou ali ministrando ali no Peri. Aleluias. E o Senhor ele falava para mim: não pule etapa do seu processo. Você está nesse processo, mas vai passar. Deixa que eu vou te tirar desse processo. Não pule etapa do processo. E eu falava para a igreja: não pule etapa e conta os dias. Porque Deus estava mandando eu falar para a igreja contar os dias. Isso foi num sábado. Quando foi no domingo, eu estava indo para a casa de recuperação, levar algumas doações lá em Franco da Rocha. Enquanto eu estava ali esperando meu esposo carregar o carro e arrumar o óleo do carro, eu já tinha carregado, ele estava arrumando o óleo do carro. O Senhor falou para mim: ontem você pregou para você mesma. O que você ministrou do altar é para você. Não pule etapa do seu processo, Patrícia. E conte os dias que vou eu fazer. E eu falei: amém, Senhor, eu creio, Senhor. E fui para Franco da Rocha. À noite eu estava aqui no culto. Eu me lembro que eu estava sentada ali na galeria. Aleluia, eram os outros pastores, pastor Edilson que estava aqui, e o sobrinho dele estava ministrando a palavra. Enquanto o sobrinho dele está aqui neste altar com o microfone na mão ministrando a palavra, eu estou ali na galeria. Eu olhei para ele com o microfone na mão e eu vi uma casa de 2 andares. E eu não consegui entender a visão. E eu olhei para o meu esposo que estava do meu lado e eu falei assim: eu estou vendo uma casa de 2 andares. E ele: o quê? Eu falei: não sei, nem eu sei se é verdade, mas eu estou vendo uma casa de 2 andares. Aleluias. Quando foi na mesma noite de domingo, eu tive um sonho. Que a minha família, ela se reunia. E eu falava assim: me empresta o microfone que eu quero contar um testemunho. Aqueles que estavam perguntando onde estava meu Deus, eles estavam no sonho. Mas não é para nós se engrandecer diante de ninguém, não. Aleluias. Tem um salmo que vai dizer: aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. É o 46 ou é o 146, se não me falha a memória? Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Deus. Serei exaltado entre os povos. Serei exaltado entre as nações. Através do que Deus faz na tua vida, o nome dEle é exaltado, o nome dEle é glorificado. Não é para engrandecimento nosso, mas é para o nome dEle ser glorificado. Então Ele está te dizendo nessa noite: aquieta o teu coração, saiba que eu sou Deus, saiba que eu trabalho em favor daqueles que em mim esperam. E aí no testemunho que eu ia contar no meu sonho, eu falava para minha família, eu falava assim: olha, eu passei por momentos de dificuldade, mas só que Deus ele me entregou uma casa de 2 andares. Eu falava no sonho. E aí eu acordei, eu falei: Deus, uma casa de 2 andares de novo. E eu continuei contando os dias. Eu tinha pregado no sábado. Quando foi na sexta-feira, meu telefone tocou. E a casa de 2 andares, ela chegou na nossa mão. O telefone tocou e a casa ela chegou. Você pode glorificar o Senhor? Porque Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que faz. Só que sabe o que Deus... Eu tenho 5 minutos. Sabe o que Deus me disse um certo dia? Eu já estava trabalhando e eu estava com uma paciente. Trabalhando na casa dela. E ela ficou hospitalizada e ela foi para o hospital. E ela falou para mim assim: olha, eu não tenho condições de te pagar para você ser minha acompanhante no hospital. Em casa ainda dá, mas acompanhante no hospital não dá. E eu lembro que ela ficou internada da quarta-feira. Quando foi sábado, eu vim para pregar a palavra.
Mas eu acompanhei ela quarta, quinta, sexta e sábado até o horário da palavra. Vim pregar a palavra, depois eu voltei para ficar com ela no hospital. E o Senhor, no caminho que eu estava vindo para cá, porque Deus ele fala no caminho. No caminho que eu estava vindo para cá, porque era longe onde ela estava, eu estava vindo para cá. E o Senhor falou assim para mim: filha, quem faz de todo o coração, eu faço até o que não pede em oração. Quando você dá para o seu próximo, quando você ajuda o seu irmão, quando você faz para alguém de todo o coração, Deus ele te dá até o que você não pediu em oração. Essa mulher sunamita, eu não vejo na Bíblia ela pedindo filho. Essa mulher, ela ajuda o profeta de todo o coração sem esperar nada em troca. Ela ajuda com o coração e ela vê a necessidade do próximo, ela vê a necessidade do irmão e ela começa a ajudar de todo o coração. E ela não pede um filho, mas o profeta vira para ela e fala: o que você quer? Ela fala: nada. Eu habito no meio do povo. Mas Geazi vai falar para ele: ela não tem filho e o esposo dela é velho. E aí ele vai dizer para ela: aleluias, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para tua serva. Ela já não acreditava mais que poderia acontecer. Ela já não tinha mais esperança que iria se cumprir. Aleluias, o profeta está dizendo e ela não crê, ela não acredita. Só que ela não precisa da fé dela para cumprir. Precisa só de uma palavra do céu para acontecer. Não precisa, não é sobre a tua fé, mas é sobre a palavra do Senhor, que vai dizer que sobre o tempo determinado, o segundo tempo da vida. Porque até para gerar tem um tempo determinado. E quando você faz de todo o coração, Deus ele faz até o que você não pediu em oração. Quando foi no final do ano, o Senhor ele colocou no meu coração o desejo de levar panetone lá em Franco da Rocha, nas casas de recuperação. E eu falei: Senhor, eu não tenho condições de fazer esse ID. E eu não sei pedir. Eu contei aqui sexta-feira, eu não sei pedir, não é orgulho, igreja. Mas é porque um dia eu estive na rua, eu morei na rua, e para mim tomar um copo de leite com café eu tinha que pedir. Se eu quisesse comer um pão eu tinha que pedir. Então eu passei muito tempo pedindo e hoje eu não sei pedir. E eu falo: Senhor, eu não quero pedir. E o Senhor falou assim: vou eu mandar os panetones e você vai entregar lá. Vou eu te enviar para lá. E eu me lembro que Deus foi tão maravilhoso. Pessoas daqui me ajudaram. Aleluias, deram para as crianças, até porque a intenção era levar só para as casas de recuperação. Até as crianças de lá foram abençoadas. Mas eu me lembro que teve um dia, igreja, só para você entender a necessidade de ofertar na casa do Senhor, de ofertar na obra. Teve um dia que eu peguei e ia entregar na manhã seguinte em uma das casas, ou era para as crianças. Só que um dia anterior, na sexta-feira, o pastor tinha me liberado para atender uma agenda lá em Osasco. E eu, naquelas condições, eu peguei o único dinheirinho que eu tinha e falei assim: vamos para Osasco. Na volta Deus vai prover, porque nós louvamos aqui que Deus provê. E aí eu coloquei aquele dinheirinho de gasolina. Quando nós terminamos o culto, o pastor me perguntou: você quer? E eu lembrei que a minha mãe fala que quem quer abençoar não pergunta se quem você quer receber. E eu falei: deixa. Aí no caminho meu esposo falou assim: já vai pôr a gasolina para nós irmos para Franco da Rocha amanhã? Eu falei: não tenho não. E ele falou assim: mas por que você não aceitou? Eu falei: porque ele não queria dar. Ele veio me perguntar se eu queria, então ele não queria dar, então Deus vai prover. Ele: mas você tem alguma coisa? Eu falei: não, mas Deus vai prover. Vai ver, a pastora até cancelou, deixa eu ver com ela. E peguei o celular e fui ver com a pastora de lá de Franco da Rocha. E nisso ela falou assim: olha, nós ganhamos pão, nós ganhamos salsicha, nós vamos depois do culto, nós vamos se alimentar, nós vamos comer. E eu falei: amém, eu levo refrigerante. Meu esposo estava do lado e falou assim: como você vai levar o refrigerante se nem o da gasolina você tem? Aí eu apaguei a mensagem, eu fiquei tão constrangida. E na mesma hora Deus falou assim: manda para ela dizendo que você vai e que você vai levar o refrigerante. Porque eu sou o Deus que estava lá no culto enquanto você pregava, eu ouvi você pregar. Enquanto você decidiu fazer a minha obra, eu ouvi você fazendo a minha obra. E eu falei para ela: eu vou levar o refrigerante. Na manhã seguinte a irmã começa a me mandar mensagem. E eu falei: irmã, eu estou ocupada, eu estou preparando os saquinhos dos panetones, foi o das crianças. Eu estou preparando os saquinhos, eu estou colocando, porque cada um deu uma coisa, então eu estou juntando e estou separando. Não dá para mim falar com você agora. E ela falou assim: olha, eu vou te mandar um Pix para você comprar alguma coisa que falta. Eu lembrei do refrigerante. Em seguida ela manda o áudio falando assim: olha, Deus está mandando você colocar gasolina no teu carro que você não tem para ir. E eu vou mandar o da gasolina e mais para alguma coisa que está faltando. Você vê como Deus cuida, você vê como Deus faz, você vê como Deus ele
levanta pessoas para colocar na obra missionária, mas Ele levanta mantenedores. Eu não sou missionária de carteirinha, mas eu vou falar igual o presbítero falou. Eu não preciso esperar Deus me mandar para a África, Deus me mandar para os Estados Unidos. Ao meu redor, na minha rua, na minha igreja, tem pessoas precisando. E aí um dia o Senhor falou, vai fazer um café da manhã com as irmãs lá na casa de recuperação. Eu fiz um bolo, na manhã seguinte estou eu cortando o bolo, e o Senhor me deu um sonho, que eu levava pão com mortadela, e eu falei, tenho não, Senhor, eu estou cortando o bolo, Raquel, e o Senhor falou assim, aleluias, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, porque a sua realidade que você vê é uma. Os teus olhos estão vendo a realidade, mas você não pode viver do que você vê. Você tem que viver do que você crê, e Ele está aqui hoje para atender. Aleluias, até o que você não pediu. Ele está aqui hoje e você não vai sair de mão vazia. Você não vai sair, não vai ser despedido de mão vazia. Oh, aleluias. Eu estou saindo no portão. A vizinha falou, já está indo? Eu falei, já. E ela falou, vai levar pão? Eu falei, vou, sem um dinheiro do pão. Mas eu falei, vou, pão com o quê? Eu falei, com mortadela. Ela toma, e ela estava na sacada, ela jogou o dinheiro veio voando na minha mão e eu levei o pão. Porque esse Deus, Ele provê. Esse Deus, Ele faz. E para encerrar, que eu já vou passar o microfone. Deus, quando você dá ao pobre, você está emprestando a Ele. Quem planta no altar, colhe do altar. Quando você ajuda a obra, quando você faz de todo o coração, quando você dá ao pobre, você está emprestando ao Senhor. Pode continuar plantando, pode continuar semeando, porque Ele não vai deixar faltar. Mas essa mulher, ela semeou, ela teve um filho, o filho morreu, mas ele ressuscitou. Qual é a causa que morreu? Quando você faz na obra do Senhor, até o que estava morto tem que viver. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.